Olá, prof. Olá, mamãe. Olá, papai. Vocês que têm crianças na escola. Eu tenho aqui um recadinho para vocês. Chegou o fim do ano e a minha criança, reprovou. Ou ela reprovou, ou ela passou raspando e a professora sabe que empurrou e o pai e a mãe sabem que aquela criança não aprendeu tanto que deveria aprender. Então eu vou pedir para vocês que vocês prestem atenção em uma coisa aqui que eu vou falar. Cuidado para não ficar diagnosticando a criança. É muito comum ouvir de pais, mães, professores, inclusive da própria criança, que a criança é preguiçosa, que a criança não tem paciência, que a criança não sabe respeitar a regra, ou que a criança não se empenha, ou que a criança é desmotivada. É menos comum essa fala na escola, porque os professores estão muito bem preparados. Porém, né, em casa, até às vezes na família, isso é uma coisa comum. A criança já vem com esse rótulo. Ela mesma tem uma consciência, uma falsa consciência de que essa é a imagem, é o autoconceito dela. Então a gente precisa tomar muito cuidado, não vamos diagnosticar crianças se nós não somos médicos ou profissionais envolvidos nessas avaliações. Né? Por que a criança reprovou? Por que a criança não sabe ler? Por que a criança não sabe escrever? Existem inúmeros fatores. Os fatores podem ser emocionais, podem ser cognitivos, podem ser fatores de desenvolvimento. E para a gente saber isso, é necessário fazer uma avaliação muito ampla, uma avaliação muito cuidadosa, na qual é averiguado todo o ambiente de aprendizagem da criança. Você precisa avaliar como que a criança é na escola, como que a criança é em casa, como que se dá a relação da criança com os amigos na escola, se ela pergunta, se ela não pergunta, como que foi o desenvolvimento dela desde a infância, há quanto tempo ela apresenta esses sintomas, ela mudou o comportamento nos últimos 6 meses. Então vamos ter cuidado. Se a criança está passando por uma dificuldade na escola, a melhor coisa que você pode fazer é uma avaliação. E uma avaliação quanto antes. E não é uma avaliação qualquer, é uma avaliação onde você vai tentar descobrir o porquê, né? O motivo da dificuldade de aprendizagem. Muitos pais preocupados com seus filhos, quando percebem que a criança tira nota vermelha ou que tem alguma dificuldade na leitura e na escrita ou na matemática, já corre e coloca essa criança numa professora particular. Para aquele momento, resolve e a criança consegue passar de ano, mas e depois? Né? Nem toda professora particular ela vai conseguir suprir a necessidade de aprendizagem da criança. Por quê? Porque às vezes a necessidade não é escolar. Às vezes ela tem uma necessidade porque ela precisa desenvolver habilidades que são anteriores ao conhecimento dos conteúdos da escola. Isso quem vai descobrir é uma psicopedagoga, uma neuropsicopedagoga ou alguém da área. É necessário que a gente faça um estudo de caso, não basta fazer uma avaliação rápida, um breve relatório e falar, ela tem dificuldade de português. Porque isso a professora já sabe, sua mãe também sabe, mas isso não resolve o problema da criança, tá bom? Uma criança que tem dificuldade na escrita tem que ser avaliada de várias formas. Você tem que avaliar quais são as competências que existem para que a criança possa escrever. Quais são as competências, por exemplo, de oralidade? Será que ela entende tudo que é falado para ela corretamente? Será que ela tem essa percepção? Nós vamos descobrir isso a partir de uma avaliação, tá bom? Então, nada de rotular, nada de falar que a criança é desmotivada, nada de falar que a criança é desorganizada e nada de falar que a criança é preguiçosa. Muitas coisas que acontecem com a criança começam em casa, inclusive. E muitos problemas que acontecem com a criança na escola são problemas da escola mesmo. Não vamos dizer que a criança não tem a culpa de nada, né? Porque também é necessário que haja uma autoeducação, haja uma psicoeducação para que a criança que tem esse problema de comportamento, ela possa tomar consciência desses seus problemas e ela vai se apropriando com a ajuda de profissionais que podem realmente fazer essa orientação para ela. Então, se a criança não passou de ano, esse ano, é provável que ela não tenha tido o atendimento que ela precisava. Mas então, a partir de agora, olhos abertos,
porque é necessário que ela tenha uma ajuda urgente. Nem sei quantas vezes eu falei a palavra necessário nesse vídeo, mas é urgente. Vamos atender a criança para que ela tenha um bom desenvolvimento.